Se o universo tem uma explicação, podemos saber algo sobre ela? Poderá a ciência explicar a existência do universo? Hoje vamos aplicar uma metodologia utilizada na ciência e filosofia para responder a estas questões. O meu nome é Henrique Guerreiro e esta é a terceira edição do Razoavelmente. No último podcast analisámos a questão porque é que existe algo em vez de nada e argumentámos para o facto que o universo tem uma explicação externa para a sua existência. O objetivo neste podcast é analisar as implicações do universo ter uma explicação externa para a sua existência. Antes de mais, quero convidar-vos a ou relembrar ou ouvir pela primeira vez o último podcast, porque nele é que damos os argumentos para o facto do universo ter uma explicação externa para a sua existência. Hoje vai ser o nosso ponto de partida. Vamos pressupor isso, que o universo tem uma explicação externa para a sua existência. À primeira vista, apenas saber que o universo tem uma explicação externa para a sua existência pode não parecer um grande ganho de informação. Mas a verdade é que podemos inferir bastante acerca desta explicação só pelo facto de saber que existe e que é a explicação do universo. Vamos ser rigorosos e vamos utilizar uma metodologia bastante comum, especialmente na ciência natural, portanto, biologia, física, na história ou na ciência forense, por exemplo, investigação de crimes. Esta metodologia é popularmente conhecida como inferência à melhor explicação e utiliza-se quando a informação que temos não nos permite deduzir uma única explicação possível. Portanto, o que nós fazemos é deduzimos factos que qualquer explicação que o candidato tenha de verificar e depois aplicamos um conjunto de critérios para comparar estas explicações candidatas, que é para encontrarmos a melhor explicação. Vou dar agora aqui um exemplo disto. No início do século XIX, só se conheciam 7 planetas no Sistema Solar. E observou-se que a órbita de Urano se desviava do que as leis de Newton previam, mas não se sabia exatamente porque é que isto acontecia. Portanto, uma possibilidade era dizer que as leis de Newton estavam erradas, não é? Mas as leis de Newton tinham suporte empírico, portanto não fazia sentido ir por este caminho. O que aconteceu foi que se postulou que existia um outro planeta não observado, cuja gravidade perturbava a órbita de Urano e assim explicava-se a diferença face à órbita que as leis de Newton previam. Embora os dados que existissem na altura não permitissem deduzir que este planeta existia, porque ele nunca tinha sido observado, e postular a sua existência era a melhor explicação para os factos observados. E efetivamente, passado algum tempo, descobriu-se que este planeta existe e hoje conhecemos este planeta como Neptuno. Portanto, agora vou enumerar alguns dos critérios que são utilizados para comparar as explicações candidatas. Para começar, simplicidade. Este critério também é conhecido como navalha de Occam. Falámos dele no último podcast, se lembram, e basicamente o que diz é que dentre duas explicações equivalentes, a mais simples é a melhor. Atenção que isto não quer dizer que dentre quaisquer duas explicações a mais simples é a melhor, isso não faria sentido nenhum. Mas apenas que se duas explicações explicam os factos com a mesma qualidade, eles são equivalentes em tudo o resto, então a mais simples é mais preferível à mais complexa. Isto é óbvio. Portanto, outra forma de enunciar este princípio é dizer não postular entidades para além da necessidade. Por exemplo, neste caso do Newton, das leis de Newton, do Urano, da órbita. Se a existência de um planeta por descobrir explicava as variações na órbita de Urano, não faz sentido nós irmos postular que há 2 planetas por descobrir para explicar as variações da órbita. Portanto, entre estas duas explicações, a mais simples, que só um planeta, em vez de mais complexa, 2 planetas por descobrir, é a melhor. Segundo critério, poder explicativo. Ou seja, quão bem a explicação candidata explica os factos. Ou oposto de outra forma. Se a nossa hipótese se verificar, qual é que é a probabilidade dos factos se verificarem? Vamos supor que alguém sugeria que tinha sido um asteroide. Isto se calhar é um bocado absurdo, mas tinha sido um asteroide que tinha mudado a órbita do planeta. Mas se nós examinarmos as massas do planeta e do asteroide, percebe-se que a massa dos asteroides observados é demasiado baixa para alterar a órbita do planeta. Portanto, esta hipótese tinha um baixo poder explicativo. Mesmo que fosse verdade que tivesse ali um asteroide, ele não ia conseguir alterar a órbita do planeta. Terceiro critério, alcance explicativo. Ou seja, a quantidade de factos observados que a nossa hipótese explica. Por exemplo,
Como disse há bocado, achar que as leis de Newton estavam erradas é uma hipótese. Isto podia explicar o facto da órbita não ser prevista pelas leis de Newton, mas não explicava o suporte empírico que as leis de Newton tinham. Portanto, essa hipótese tinha um baixo alcance explicativo. Finalmente, o último critério que quero falar é: quanto mais ad hoc uma explicação for, mais fraca ela é. O que é que quer dizer ad hoc? Ad hoc em latim quer dizer literalmente para isto. Ou seja, é uma hipótese que foi moldada especificamente para isto, para explicar este fenómeno que estamos a tentar explicar, e não tem suporte independente. Normalmente isto são hipóteses extravagantes. Por exemplo, podemos sugerir que Deus está sobrenaturalmente a ajustar a órbita de Urano. Esta hipótese é simples, só postula uma entidade, tem poder explicativo, porque se Deus estiver a tentar alterar a órbita de Urano, supondo que Deus existe, ele vai alterar a órbita de Urano, porque é omnipotente, tem alcance explicativo, porque as leis de Newton continuavam a ser verdades em termos naturalistas, mas foi desenhada especificamente para responder a este problema, e não há qualquer evidência independente que Deus esteja interessado em alterar a órbita de um planeta sobrenaturalmente. Portanto, esta explicação é extremamente ad hoc. As explicações oferecidas pelos cristãos normalmente sofrem a crítica de serem ad hoc, porque envolvem entidades sobrenaturais, etc. Portanto, muitas vezes nós não conseguimos encontrar uma explicação que satisfaça plenamente estes critérios todos, mas o que vamos tentar é obter a melhor explicação dentro das possibilidades que satisfaça estes critérios globalmente melhor. Para começar, vamos já abordar a questão na cabeça de muita gente. Será que a ciência natural pode explicar a existência do universo? Para responder a esta questão, nós nem sequer precisamos de comparar hipóteses. Pode-vos chocar, mas a hipótese de ciência nem sequer entra em campo neste jogo de descobrir qual é a explicação do universo. Porque a priori nós podemos deduzir que a ciência, pela sua própria essência, nunca pode explicar a existência do universo. E porquê é que isto é assim? Porque a ciência descreve o que acontece num sistema físico. Se vocês observarem as leis da ciência, tem esta forma. Se tivermos um sistema físico S e tivermos a hipótese H verificada, então o fenómeno F vai acontecer. Por exemplo, sistema físico, o universo, mais localmente, o meu quarto. Ok? Hipóteses. Eu largo um livro sem nenhum obstáculo entre o livro e a Terra. Fenómeno. O livro vai ser atraído pela Terra pela força da gravidade e vai cair para o chão. Mas o universo, no sentido em que eu estou a usar a palavra universo nesta discussão, é a coleção de toda a realidade física. Ok? Portanto, há quem fale do multiverso, que existe vários universos. Na minha definição, o universo seria a coleção desses universos, com o pequeno, se quiserem, todos. Portanto, para alguma lei natural explicar a existência do universo, tinha de haver um sistema físico S para a lei operar. Mas se existisse um sistema físico, já existia o universo, não é? Nomeadamente era constituído por esse sistema físico. Portanto, por isto, a ciência natural nunca pode explicar a existência do universo. O trabalho da ciência natural não é explicar a existência do universo, é explicar como é que funciona o universo. A explicação da existência do universo é um trabalho para outra área do saber, a metafísica. Portanto, aqui eu vou usar o provérbio, acho que é útil, cada macaco no seu galho. Antes de prosseguir, vamos já tratar o problema de quantas entidades constituem a explicação do universo, porque isto vai simplificar o resto da análise. Será que o criou universo foi uma só entidade ou foi um conjunto de entidades? Bom, sem conhecer um bocadinho de criação do universo, nós não temos nenhuma razão para postular várias entidades como explicação externa do universo. Se fizermos isto, postular várias entidades como explicação externa do universo, elas vão ser, digamos assim, cortadas pela navalha de Occam, ou seja, pelo critério da simplicidade, porque estamos a postular entidades para além da necessidade, estamos a acrescentar complexidade desnecessária. Portanto, no resto da nossa análise, vamos supor que apenas uma entidade é responsável pela explicação do universo, até termos alguma evidência ou do contrário, ou seja, até haver alguma vantagem explicativa em postular mais do que uma entidade. Vamos agora analisar outro aspecto da entidade explicadora do universo. No último podcast vimos que o universo é contingente, ou seja, que podia não ter existido. E pelo princípio de Leibniz, também chamado de princípio da razão suficiente, que vimos no último podcast, seres contingentes exigem uma explicação externa. Podemos até agora perguntar, será que a explicação do universo é contingente ou não é contingente? Vamos pensar.
Se a explicação do universo é contingente, então pelo princípio de Leibniz, ela também exige uma explicação externa. E já estão a ver o problema, não é? Porque voltamos à mesma pergunta. Então será que essa explicação externa é contingente? E vamos assim sucessivamente postular entidades para além da necessidade. A hipótese de que existe uma única entidade não contingente que explica o universo tem a mesma qualidade explicativa do que várias entidades, mas é muito mais simples e não postula entidades desnecessárias. Portanto, primeira grande conclusão, o universo tem uma explicação externa, que é uma entidade não contingente, ou seja, que existe necessariamente em todos os mundos possíveis. Portanto, o que isto quer dizer é a realidade não poderia ter sido de tal forma que esta entidade não existisse. Ou dito de outra forma, a proposição esta entidade existe é necessariamente verdadeira. Não podia não ser verdadeira. Tomem agora um tempo, convido-vos agora a tomar um tempo para apreciar a não trivialidade desta afirmação. Vou repetir. O universo tem uma explicação externa, que é uma entidade não contingente, ou seja, que existe necessariamente em todos os mundos possíveis. Nós ainda temos algum trabalho pela frente, mas este facto, esta afirmação já é o suficiente para perceber grande contestação da maioria dos ateus. E se vocês observarem com cuidado, no fundo este facto é uma consequência lógica do princípio de Leibniz, para o qual nós apresentámos argumentos no último podcast. Se a explicação do universo for um conjunto de condições necessárias e suficientes que não uma mente, podemos dizer uma coisa necessariamente existente, torna-se difícil perceber como é que esta coisa pode existir sem o universo existir. Se o universo existir sempre que esta coisa existe, então o universo é necessariamente existente. Mas nós vimos no segundo podcast que isso é implausível. Mas alguém podia dizer assim, essa coisa existe em todos os mundos possíveis, mas nem em todos tem as propriedades que geram o universo. Ou então podia dizer, de alguma forma, a geração do universo é aleatória por parte desta coisa, desta entidade. Estas hipóteses têm um forte poder explicativo, mas são extremamente ad hoc. Primeiro estamos a postular uma coisa desconhecida para a qual não temos mais nenhuma evidência independente. Depois estamos a dizer que a causa última de todos os seres contingentes apresenta propriedades diferentes em vários mundos possíveis, ou seja, propriedades contingentes que não dependem de nada externo, que não têm qualquer explicação, e isto parece-me a mim metafisicamente duvidoso e ad hoc. Se formos dizer que esta coisa tem sempre as mesmas propriedades, mas a geração do universo é um fenómeno aleatório, continua a ser ad hoc, e caímos numa dificuldade que se calhar ainda é maior, que é, nós estamos a postular a aleatoriedade independentemente do tempo. Mas toda a aleatoriedade que nós conhecemos, que nós observamos e até é debatível se verdadeira aleatoriedade existe, depende sempre do tempo. Portanto, isto são vários problemas com esta explicação de que é uma coisa, digamos assim, não uma mente, não um agente, mas uma coisa que explica o universo. Vamos agora olhar para a hipótese de que é uma mente sem corpo. Especificamente um agente com livre-arbítrio. Bom, o que é que quer dizer livre-arbítrio? Há livros inteiros escritos sobre isso, não é? Mas assim, de forma simples, podemos dizer que livre-arbítrio é a possibilidade de fazer escolhas sem ser totalmente determinado por ação externa, nem como resultado de fenómenos puramente aleatórios. Ora, uma mente sem corpo com livre-arbítrio podia escolher livremente criar o universo em alguns mundos possíveis, mas não em todos. Portanto, nós íamos ter um efeito contingente, que era o universo, mas íamos ter uma causa necessariamente existente. Esta hipótese da mente sem corpo muitas vezes é criticada também como anterior por ser ad hoc, mas na minha opinião não é muito ad hoc. E porquê? Primeiro porque, para ser ad hoc, lembrem-se que nós tinha de haver ausência de evidências independentes, mas nós temos evidências para a existência de mentes sem corpo, por exemplo, nas experiências de quase morte. E para além disso, nós também temos evidência do livre-arbítrio, nomeadamente na nossa própria experiência pessoal. E depois, há uma panóplia de argumentos teístas, para provar que Deus existe, que nós temos também, que vamos apresentar para os nossos podcasts. Mas, por exemplo, temos o argumento baseado nas constantes de natureza estarem afinadas para a vida, o argumento moral, o argumento de milagres, o argumento histórico para a ressurreição de Jesus. Se este fosse o único argumento para a existência de uma mente sem corpo,
então este argumento era bastante ad hoc. Esta explicação, não é? Era bastante ad hoc. Mas não é assim. Nós temos outros argumentos, outras evidências independentes. E notem ainda que esta explicação da mente sem corpo tem um alcance explicativo forte. Porque se uma inteligência criou o universo, isso também explica as constantes, por exemplo, o facto das constantes da natureza estarem afinadas para a vida, a experiência religiosa, testemunhos de milagres, etc. Portanto, por estas razões e de acordo com os critérios que falámos no início, a melhor explicação para a existência do universo parece ser um agente com livre-arbítrio necessariamente existente, imaterial, que transcende espaço e tempo e com poder criativo. E muitas vezes, o que é que nós chamamos a este ser? Deus. Simplesmente Deus. Quer só terminar dizendo que este argumento não mostra, nem é o objetivo mostrar, que o cristianismo é verdadeiro. Este argumento é um argumento teísta em geral, é um argumento para um Deus em geral. Pode ser usado por outras religiões monoteístas, por exemplo o Islão, ou até mesmo deístas, ou seja, dizem que Deus criou o universo e nunca mais quis saber disto para nada, ficou ausente. Este argumento, para mim, atinge dois grandes objetivos, que é, com pressuposições mínimas, ele atinge uma perspectiva, uma posição teísta. Ou seja, Deus existe. Basicamente, porque aquele ser que nós descrevemos, imaterial, necessariamente existente, etc., no fundo é o que nós chamamos de Deus. Basicamente, a única coisa que nós assumimos assim de relevante, que pode ser mais contestada, foi o princípio de Leibniz, que nós vimos no primeiro podcast, que ele é quase auto-evidente, pelo menos na minha opinião. Mas, de facto, muitos ateus admitem que se este princípio for verdadeiro, então Deus é verdadeiro, então Deus existe. E são forçados por isso a rejeitar este princípio. Eu uma vez li um livro de um ateu que é o William Rowe, e o livro chama-se Introdução à Filosofia da Religião. E no capítulo dedicado a este argumento, o argumento chama-se argumento cosmológico da contingência, ele diz mesmo que o problema da existência de Deus é quase equivalente a saber se o princípio de Leibniz é verdadeiro. Pensei um bocado nisso. O princípio de Leibniz quase auto-evidente, com bastantes razões para acharmos que é verdadeiro. O ateu admite que é quase equivalente a achar que Deus existe. Depois, este argumento atinge o objetivo de servir como base para outros argumentos, nomeadamente cristãos. Se existe um ser necessariamente existente, com livre-arbítrio, que criou o universo, a ideia de que ele deu vista a um cego, ressuscitou uma pessoa dos mortos ou fez outros milagres, já não é assim tão inconcebível nem tão ad hoc. Portanto, se tiverem curiosidade para conhecer outros argumentos a favor e contra a existência de Deus, também vamos analisar argumentos contra e ver como é que vão analisá-los rigorosamente e responder, claro, a eles. Estejam atentos a este podcast. Espero que tenham gostado e até à próxima.